Olá, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos hoje, dando sequência em nossa jornada bíblica, vamos estudar, vamos conhecer o interessante livro de Ruth. Acabamos de estudar o livro dos Juízes com seus 21 capítulos e, como nós vimos, foi um período muito difícil, um período conturbado, onde não havia uma liderança, nem rei e nem lei na nação israelita. Agora, o livro de Ruth, embora ele faça parte do período dos Juízes, ele traz uma história totalmente diferente, impressionante e, eu digo a você, emocionante. São 4 capítulos. Interessante que a Bíblia ela tem 2 livros com o nome feminino, 2 livros com o nome de mulheres. Um deles é este que vamos estudar em 4 dias, o livro de Ruth, na verdade em 5 dias, porque hoje nós vamos apenas fazer a introdução, vamos conhecer sobre o livro de Ruth, como temos feito em cada livro. Nós primeiro fazemos um estudo detalhado da história, do propósito, autoria, datas. Então você está convidado a conhecer esta emocionante história. Eu confesso a você que, ao estudar os capítulos deste livro, deste pequeno livro, eu fiquei profundamente emocionado, fiquei muito tocado com a mensagem principal deste livro que nosso estudo irá revelar. Então, vamos seguir em frente a nossa jornada bíblica diária de comunhão com Deus, livro a livro, capítulo a capítulo, conhecendo detalhes preciosos da palavra de Deus. Então vamos à introdução em nosso estudo do livro de Ruth. Você está preparado, preparada para mais uma viagem de conhecimentos, de aprendizado nas páginas sagradas da palavra de Deus? Então vamos sempre orando pelo bom discernimento do Espírito Santo em nossa mente, para que Ele nos ensine cada vez mais e que nos ajude na vida prática. Olha só, então a introdução ao livro de Ruth. Um dos propósitos deste livro é levar-nos a compreender os caminhos da providência de Deus, tão sábia e que tece inúmeras coincidências, entre aspas, para fazer-nos vislumbrar o amor de Deus por nós, o fato de que Ele tem o controle de todas as circunstâncias de nossa vida e o fato de que Ele cuida de nós. E também mostrar que os gentios não estão excluídos do amor resgatador do nosso Deus, como os judeus pensavam, E muitos judeus pensam até hoje que a salvação é exclusividade deles. Então, o livro de Ruth é uma narrativa breve, porém profundamente tocante, situada no contexto do Antigo Testamento. Essa história transcende o tempo e a cultura ao explorar temas universais como amor, lealdade, providência, redenção e a integração de estrangeiros na comunidade da fé. Apesar de ser um dos livros mais curtos da Bíblia, Ruth oferece
insights valiosos sobre a natureza de Deus e o plano redentor que se desenrola através das gerações. Olha só, agora o contexto histórico e cultural do livro de Ruth. O livro é ambientado na época dos juízes, como eu já citei, um período caracterizado por instabilidade política e moral em Israel. É uma época onde terminou o livro e também no decorrer do livro dizia: cada um fazia o que achava certo. Marcada por ciclos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Contra esse plano, ou contra esse pano de fundo de turbulência, a história de Ruth emerge como um farol de fidelidade, bondade e restauração divina. Olha só que lindo, né? Então, o livro de Ruth apresenta um contraste com o livro dos Juízes, um contraste enorme. Sabe quem foi o autor do livro de Ruth? O livro de Ruth não revela especificamente o nome do autor ao lermos o livro. Mas a tradição judaica é que esse livro foi também escrito pelo profeta Samuel, assim como o livro de Juízes e o livro de 1º e 2º Samuel. Quando foi escrito? A visão predominante é uma data entre os anos de 1011 a 931 a.C. Então, cerca de 1000 anos antes de Cristo, no período que Samuel, o profeta, viveu. A estrutura e o conteúdo do livro de Ruth. Ruth é dividido em 4 capítulos, cada um marcando uma etapa distinta na jornada de suas personagens principais. O capítulo 1, perda e partida. A história começa com a fome em Belém, que levou Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos a migrarem para a terra de Moabe. Após a morte de Elimeleque e seus filhos, Noemi decidiu retornar a Belém. Ruth, sua nora moabita, escolheu acompanhá-la, demonstrando extraordinária lealdade e amor. No capítulo 2, vamos encontrar agora o desfecho ao chegar em Belém. Ruth conhecendo Boaz no campo. Ao retornar a Belém, Ruth vai colher espigas nos campos de Boaz. Era um parente rico de Elimeleque. Boaz demonstra bondade e proteção a Ruth, refletindo os valores de generosidade e justiça prescritos pela lei mosaica. O capítulo 3 vai descrever Ruth na eira. Seguindo o conselho de sua sogra Noemi, Ruth buscou Boaz à noite na eira. A eira era o local onde guardavam os mantimentos, os grãos, e solicitou que ele atuasse como seu resgatador. É aqui que vem a grande essência desta história, deste livro, o resgatador. Uma figura legal encarregada de preservar os direitos de uma família. Boaz aceita a responsabilidade, mas menciona a existência de um parente mais próximo que tem a primeira opção de redimir. Então, o capítulo 4 traz a redenção e o casamento. Boaz convocou os anciãos da cidade, o parente mais próximo, para resolver a questão da redenção.
Quando o parente recusou, Boaz assumiu oficialmente o seu papel de resgatador, casando-se com Ruth. Então o livro conclui com o nascimento de Obed, que foi avô do rei Davi, inserindo a moabita Ruth, sabe onde? Na linhagem messiânica. Assim como aconteceu com a cananita lá em Jericó, Raabe, teve o grande privilégio de fazer parte da linhagem do Messias, de Cristo Jesus, que nasceria da tribo de Judá. Que lindo, hein? Os temas principais no livro de Ruth são lealdade e amor. A dedicação de Ruth a Noemi, sua sogra, idosa. Ela poderia ter deixado a sogra se virar sozinha, mas a sua disposição de deixar o seu povo, sua terra natal, são um testemunho poderoso de amor e lealdade. Da mesma forma, a bondade de Boaz para com Ruth e Noemi reflete um compromisso com a justiça e a compaixão. Outro tema neste livro tão especial é sobre providência divina. A história de Ruth destaca a mão invisível de Deus, trabalhando nas circunstâncias da vida para cumprir seus propósitos redentores, mesmo através de eventos aparentemente triviais ou acidentais. É muito lindo quando nós percebemos a providência de Deus na nossa vida. Tem pessoas que acham que as coisas vão acontecendo ao léu, como se não houvesse um Deus trabalhando por nós. Também traz o tema da redenção, o papel de Boaz como resgatador. No hebraico, a palavra Goel significa resgatador, redentor. De Ruth e Noemi prefigura a redenção final e mais abrangente realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, o resgatador que redime a humanidade da escravidão do pecado. Aqui é que está o ponto central, viu, gente? Deste livro de Ruth. Ele traz esta profunda significação, a redenção que Cristo Jesus realizou e está realizando por nós. E outro tema, a inclusão dos gentios, a inclusão de Ruth, uma moabita, na linhagem do rei Davi, e por extensão na genealogia de Jesus, sublinha o tema bíblico da graça de Deus, que é estendida a todas as nações. Detalhes importantes no livro de Ruth. O conceito de resgatador, Goel em hebraico, no livro de Ruth é uma das imagens mais poderosas e prefigurativas do Antigo Testamento, apontando diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo no Novo Testamento. No contexto de Ruth, o resgatador é um parente próximo cuja responsabilidade é preservar os direitos da família, incluindo a redenção de terras vendidas, a provisão para viúvas e a garantia da continuidade da linhagem familiar. Boaz cumpre este papel por Ruth e Noemi, agindo não apenas como um protetor e provedor, mas também como um agente de restauração e bênção. Olha, gente, que lindo isso aqui. Boaz como resgatador. Boaz, ao aceitar seu papel como resgatador de Ruth, demonstrou não apenas fidelidade à lei mosaica, porque era uma lei em Israel,
mas também um profundo senso de compaixão e justiça. Sua disposição em casar-se com Ruth, uma viúva estrangeira, e sua prontidão em preservar o nome e a herança de Elimeleque, refletem o coração de Deus pela redenção e restauração. Boaz, portanto, serve como uma figura tipológica de Cristo, antecipando o verdadeiro resgatador que redimira ou que redimiria a humanidade de uma maneira muito mais profunda e eterna. Olha que interessante. Então, Boaz, ele é uma figura tipológica de Cristo, nosso resgatador. Agora, falando de Cristo, o resgatador final. Jesus Cristo é o cumprimento supremo do conceito de resgatador apresentado no Antigo Testamento. Enquanto Boaz redimiu Ruth e Noemi de sua pobreza e desespero, Cristo redime toda a humanidade da escravidão do pecado e da morte. Através de sua morte e ressurreição, Jesus paga o preço definitivo, não com prata ou ouro, mas com seu próprio sangue, garantindo assim a redenção eterna para todos os que nele creem. Cristo é o resgatador que restaura nossa relação com Deus, nos trazendo para a família divina como filhos e filhas, adotados e nos garantindo uma herança eterna. Que coisa linda isso aqui. Profundo demais. Agora, Ruth como ascendente de Jesus. A inclusão de Ruth, uma moabita, na genealogia de Jesus é significativa por várias razões. Primeiramente, demonstra a universalidade do plano de salvação de Deus, que se estende além das fronteiras étnicas e culturais de Israel para abraçar todas as nações. Além disso, a história de Ruth destaca tema de fidelidade, redenção e providência divina que encontram a sua plenitude em Cristo. A presença de Ruth na linhagem de Davi e, por extensão, na linhagem de Jesus, reforça a ideia de que Deus opera através da história humana de maneiras inesperadas e surpreendentes, preparando o caminho para a vinda do Messias. A história de Ruth, com seu foco na redenção e na inclusão, serve como um poderoso precursor dos temas centrais do Evangelho. Ela nos lembra que em Cristo somos redimidos, não apenas das consequências do pecado, mas somos também restaurados à plenitude da comunhão com Deus. Como descendentes espirituais de Cristo, somos convidados a participar na sua missão redentora, trazendo esperança e restauração ao mundo quebrado, assim como Boaz fez por Ruth e como Cristo faz por cada um de nós. Eu não disse que este pequeno livro, ele é profundo? Eu realmente me emociono ao refletir sobre a profundidade do amor de Deus e como este livro retrata a salvação que Jesus realizou por nós. É simplesmente emocionante. É profundo demais. Vamos concluir a nossa reflexão de hoje na introdução ao livro de Ruth. O livro de Ruth é uma narrativa encantadora que entrelaça temas de amor, redenção e providência divina
contra o pano de fundo da fidelidade humana. Ele oferece um vislumbre da graça inclusiva de Deus, preparando o cenário para a vinda do Messias e destacando o valor intrínseco da lealdade e da bondade em um mundo frequentemente marcado pela incerteza e pela injustiça. Vigiemos e oremos. Amém. Amigos, ouvintes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é incomparável. Cada capítulo, cada livro traz para nós pérolas preciosas de ensino, de uma demonstração do nosso grande Deus, do seu grande amor, do seu intenso desejo de nos salvar. Como Ele cuida de nós, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará para nos alcançar e nos livrar das correntezas da escravidão do pecado. Então, vamos falar com o nosso Deus, vamos reconhecer o quanto nós devemos a Ele por todo este amor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste dia e por poder, através da sua palavra, conhecê-lo mais e mais, como tu és o nosso grandioso Deus, o nosso amoroso Pai, o nosso resgatador. Obrigado, Jesus, porque não nos abandonaste nas trevas do pecado e na condenação eterna. Não temos como agradecer completamente. Só podemos reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso resgatador e que a nossa vida está entregue nas Suas mãos. Toma-nos, Senhor, para sermos inteiramente Teus. Continue abençoando nossos estudos, nosso projeto de comunhão diária contigo e cada pessoa que tem participado. Fica conosco, nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais este dia, em mais um final de semana. Tenham todos, então, um bom fim de semana e não esqueça, se você não deixou o seu like, por favor, apoie este projeto, deixando o seu like, compartilhando, se você puder. Deixe o seu comentário. O que você gostou deste estudo? O que chamou a sua atenção? E convide seus amigos para conhecer a jornada bíblica Despertar com Deus. Conhecer mais diariamente sobre este grandioso Deus. Um grande abraço. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.